Bom, pessoal, então vamos dar continuidade ao nosso curso de aperfeiçoamento em ultrassonografia transvaginal. A aula de agora é sobre neoplasias uterinas e ovarianas. As principais neoplasias uterinas são os leiomiomas, os leiomiosarcomas e o carcinoma de endométrio. Os leiomiomas a gente já falou na aula anterior sobre as patologias miometriais, então aqui nessa aula a gente vai focar nos leiomiosarcomas e o carcinoma de endométrio. O leiomiosarcoma é uma neoplasia uterina rara e agressiva, ocorre geralmente na quinta e sexta década de vida, pode se originar a partir de um mioma e frequentemente apresenta um quadro clínico, a paciente apresenta um quadro clínico assintomático. Pode haver dor pélvica, pode haver também sangramento irregular ou sangramento pós-menopausa, até mesmo emagrecimento. Os achados ultrassonográficos. O leiomiosarcoma ele pode ser semelhante ao mioma. A diferença é que ele vai ter um crescimento rápido e frequentemente ele tem áreas de degeneração. Aqui nessa imagem a gente vê uma massa sólida, expansiva, com áreas císticas de permeio. Poderia ser um mioma? Poderia. Tem como diferenciar pelo ultrassom? Não, não tem. Aí vai ter que avaliar o quadro clínico da paciente e também comparar com exames anteriores para saber se está havendo um crescimento, principalmente um crescimento depois da menopausa, um crescimento rápido. Aí a gente vai suspeitar de sarcoma, leiomiosarcoma. O carcinoma de endométrio é a malignidade ginecológica mais comum nos Estados Unidos, é altamente curável, tem como fatores de risco raça branca, obesidade, hipertensão, diabetes, hipotireoidismo, antecedentes familiares de neoplasia de endométrio e nulíparas. A principal característica do carcinoma de endométrio, no quadro clínico da paciente, é o sangramento pós-menopausa. Na ultrassonografia, o que a gente vai observar? A gente vai ver um endométrio espessado e heterogêneo. E como eu falei na aula anterior, pode ser indistinguível de uma hiperplasia endometrial. Aqui a gente vê nesse ultrassom aqui o útero, a região do fundo uterino, colo. A gente vê aqui o endométrio espessado, com algumas projeções aqui sólidas no seu interior, em paciente menopausada. Isso aqui é um carcinoma de endométrio. Aqui a gente vê isso aqui tudo. Isso aqui tudo seria a cavidade uterina, apresentando essa massa sólida aqui, com fluxo ao Doppler. Isso aqui também era um carcinoma de endométrio. Aqui é a região do colo uterino, certo? E aqui a região íntima, corpo, fundo, a gente vê, dá para ver que realmente é uma massa bem extensa. Agora, falar um pouco sobre as massas anexiais benignas. As principais massas anexiais benignas são o cisto simples, o endometrioma, leiomioma pediculado, abscesso tubovariano, cisto hemorrágico, cisto dermoide, hidrossalpinge, cisto de inclusão peritoneal. O cisto simples, ele apresenta essas características: morfologia arredondada, paredes finas e regulares, ele chama de cápsula, anecogênico, ou seja, bem pretinho, e o conteúdo bem líquido homogêneo. O cisto hemorrágico, ele geralmente resulta de um sangramento dentro de um cisto ovariano. O quadro clínico é uma dor aguda na pelve, ou à direita ou à esquerda, uma dor súbita, na pelve. A aparência inicial pode ser de uma massa sólida, de paredes lisas e finas, com esse trabeculado aqui, esse reticulado.
Depois, que é um coágulo, né, na verdade. Depois esse coágulo vai retraindo e vai surgindo um conteúdo líquido, né, anecogênico. E quando joga o Doppler aqui, a gente não vê fluxo. Ó, aqui, ó. Aqui o coágulo aqui já está retraindo e vai surgindo essa área mais cística à medida que vão passando os dias. E aqui a gente já vê o coágulo mais retraído ainda, com maior componente líquido, com os debris de permeio. E aqui a gente vê que jogou o Doppler, né? E a gente não vê vascularização ao Doppler, ou seja, não é componente sólido. Para diferenciar um coágulo de uma projeção sólida, como é que faz? A gente usa o Doppler para tentar fazer essa diferenciação, né? Ele ajuda, mas claro, não é porque o Doppler não teve vascularização ao Doppler que é sólido, ou que é exatamente um coágulo. Não, pode ter alguns componentes sólidos que também não apresentam vascularização ao Doppler, mas se não tiver vascularização ao Doppler, a gente já vai pensando em representar um coágulo, né? Mais provavelmente representa um coágulo. O coágulo também ele tende a se movimentar após manobra com o transdutor ou então o reposicionamento da paciente. O coágulo ele tem ampla base, né? E também pode ser feito o exame de controle. Em 4 a 6 semanas, o cisto hemorrágico tende a regredir. Aqui, ó, cisto hemorrágico. Ao Doppler a gente só vê uma vascularização aqui periférica, não tem vascularização aqui dentro do cisto, tá? Já aqui um componente sólido, uma lesão cístico-ovariana com um componente sólido, e a gente vê a vascularização nesse componente sólido. Então, isso daqui é realmente sólido. O endometrioma. O endometrioma ele apresenta as paredes um pouco espessadas. O conteúdo tem a aparência em vidro despolido, sabe? Vidro fosco. E ele pode apresentar também nível líquido-líquido. Pode ser uni ou multilocular, ou seja, com septos ou sem septos. E pode ter uns pequenos foquinhos hiperecogênicos, ou seja, uns pontinhos branquinhos. E quando você joga o Doppler, aqui ó, foi colocado aqui o Doppler, não apresenta vascularização dentro dele. Ó, aqui é outro endometrioma com esses pontinhos branquinhos. Também pode, também faz parte, né, das características de imagem ultrassonográficas do endometrioma. O cisto dermoide. O cisto dermoide, ele é um tumor de células germinativas, né, do ovário. Ele tem um crescimento lento, são bilaterais em 10% dos casos, é uma massa complexa, sólido-cística, apresenta sombra acústica posterior, pode haver também uns filamentos lineares, que são cabelos. Tipicamente também apresenta uma bola branca ecogênica, também chamada de nódulo de Rokitansky, e geralmente não tem fluxo ao Doppler. Se tiver fluxo ao Doppler, a gente tem que suspeitar de elementos neurais no seu interior. Ó, aqui imagens clássicas, né, de cisto dermoide, aqui a bola branca, aqui os filamentos, que são os cabelos, aqui componente sólido, componente cístico, a sombra que forma aqui, ó, a sombra, que é essa área mais escura, forma uma sombra. E aqui nesse cisto dermoide aqui, ó, tem vascularização ao Doppler. Então aqui a gente tem que suspeitar de elementos neurais nesse cisto dermoide. O leomioma pediculado, eu falei um pouquinho na aula anterior, mas vamos relembrar aqui um pouco. São massas, o leomioma pediculado ele pode estar na região anexial, né? Então, só que a característica dele é que ele tem sombra acústica posterior, inclusive tem umas sombras assim, uns sombreados lineares, que tem a sombra aqui atrás, ó.
E também ele pode apresentar um pedículo e você pode rastrear esse pedículo utilizando o Doppler. Os miomas pediculares, né, eles são redondos e ovais, com ecogenicidade homogênea, geralmente, e separado do ovário. Geralmente você consegue ver o ovário e você vê a outra lesão ali sólida do lado do ovário. A hidrossalpinge. A hidrossalpinge nada mais é do que a trompa, né, preenchida por líquido. E aí ela pode ficar nessa distensão por líquido, ela apresenta uma formação cística, né, com septos incompletos e pode ter essa aparência de roda denteada no corte transversal. Aqui, ó, a gente vê formação cística alongada, um pouco alongada aqui. Aqui, ó, que a gente vê melhor, formação cística alongada, nesses septos incompletos. Ó. Aí a gente tem que pensar em hidrossalpinge. O abscesso do bovariano, ele é decorrente de uma infecção ascendente que envolve a trompa e o ovário. A paciente pode apresentar febre, dor pélvica ou simplesmente ser assintomática. O abscesso do bovariano, ele costuma ser uma massa multilocular com paredes espessadas. Está aqui o abscesso do bovariano, paredes espessadas, septos grosseiros aqui dentro. E um conteúdo, pode ter um conteúdo espesso, né? Ou mesmo com aparência em vidro fosco. O cisto de inclusão peritoneal. Também às vezes é chamado de pseudocisto, que na verdade não é um cisto verdadeiro, né? Eles, após cirurgia ou infecção, formam alguma aderência, alguma brida, e acumula líquido ali naquela região, o líquido não drena bem, e fica um acúmulo de líquido de aspecto loculado na pelve. E aí dá essa aparência cística. Geralmente ele é assintomático, pode ter várias septações finas, e o fluido é claro dentro dos cistos, e você geralmente vê os ovários, o ovário aqui normal, e você vê esse líquido aqui com alguns septos finos. Aqui adjacente ao ovário é um cisto de inclusão peritoneal. Ovários policísticos. A síndrome dos ovários policísticos é um distúrbio metabólico, né, caracterizado por irregularidade menstrual, anovulação, hiperandrogenismo, infertilidade e um conjunto de anormalidades metabólicas. Então, a paciente que tem a síndrome dos ovários policísticos, além de todas essas características clínicas, ela ainda tem um ovário com padrão policístico. Quais são os critérios diagnósticos para um ovário com padrão policístico? São vários cistinhos pequenininhos periféricos, de até 9 milímetros, pelo menos 12, e aqui no meio um estroma, né, um estroma hiperecogênico. E o ovário apresenta volume aumentado, maior do que 10. Certo? Se a paciente tem só o ovário com esse padrão, mas não tem as características clínicas da síndrome, então eu não posso dizer que ela tem a síndrome, certo? Ela tem só um ovário com padrão policístico. Torção anexial. O paciente apresenta uma dor pélvica aguda, o ovário ele fica grande, é demasiado, pode ter áreas císticas dentro, com vários graus de aquagenicidade. Quando você aperta com o transdutor, você sente que é uma massa macia, e o Doppler nem confirma nem descarta o diagnóstico. Aqui, ó, o ovário de dimensões aumentadas, com algumas áreas císticas. Aqui, ó, ovário bem grande, com algumas áreas císticas. A torção, né, de ovário. Agora, vamos falar um pouco sobre as massas anexiais, borderline e malignas.
Aqui a gente tem os principais tipos, né, de neoplasia ovariana, os principais tipos histológicos. O tipo histológico mais frequente são os tumores epiteliais, né, de 65% a 75%. Em seguida, tumores de células germinativas, 15% a 20%. Tumores do cordão sexual, estroma, 5% a 10%. E, por fim, os tumores metastáticos, 5% a 10%. Né? Dentre os tumores epiteliais, a gente tem tanto o cistoadenoma como o cistadenocarcinoma seroso, né? Ou seja, tanto neoplasias benignas quanto malignas epiteliais. Cistoadenoma mucinoso quanto cistadenocarcinoma, carcinoma endometrióide, carcinoma, tumor de células transicionais. Temos nas células germinativas teratoma, cistodermoide, teratoma imaturo, germinoma, tumores do cordão sexual, tumor de células da granulosa, Sertoli leite, tecoma, fibroma. Tumores metastáticos, pode metástase de vários sítios, né? O mais comum é gastrointestinal, classicamente a gente chama, né, de tumor de Krukenberg, né, quando tem uma metástase de tumores gastrointestinal para ovários. As principais características ultrassonográficas de malignidade, né, são essas: irregularidades, né, da parede e conteúdo, septações espessas, conteúdos sólidos, projeções papilares e vascularização ao Doppler. Bom, para a gente tentar predizer se o tumor é benigno ou maligno, né, existem vários modelos, né, para caracterizar essas massas anexiais usando ultrassom. Um dos métodos de classificação mais comumente utilizados são os critérios do International Ovarian Tumor Analysis, IOTA. Os critérios do IOTA, né, eles usam regras simples, né, que podem ser aplicadas para classificar os tumores como benignos e malignos. IOTA também utilizou determinados termos, né, para descrever e classificar as lesões císticas. Primeiro, né, quais são os critérios para a gente considerar um cisto, segundo IOTA, um cisto como unilocular? Bom, um cisto unilocular, ele não tem septo e nem partes sólidas, nem estruturas papilares. Aqui é o ovário, está aqui um cisto unilocular. Ele é maior que 3 centímetros, paredes finas regulares, conteúdo líquido homogêneo, sem septo, sem nada. Cisto que tem septo incompleto, ou então não tem septo real, também é considerado unilocular, como por exemplo aqui uma hidrossalpinge, tem alguns septos incompletos, também é considerado cisto unilocular. Cisto que tem paredes internas irregulares, só que a espessura menor que 3 milímetros, também é considerado unilocular. Cisto com uma área hiperecogênica e avascular, com white ball, que é a bola branca, né? Bola branca. Classicamente, a gente sabe que é o cisto dermoide. Também é considerado unilocular, porque essa bola branca não é considerado como componente sólido. E também aqueles cistos com conteúdo espesso, uma lamazinha depositada aqui, depósito de conteúdo, né, na parede, né, como o caso do endometrioma, também é considerado unilocular. E os critérios para a gente considerar como cisto unilocular sólido. É um cisto, está aqui o cisto, que tem alguma projeção sólida maior que 3 milímetros. Isso aqui é considerado um cisto unilocular. Cisto multilocular tem pelo menos um septo, mas não tem nenhum componente sólido. Cisto multilocular sólido é um cisto que tem septo e tem componente sólido. E um tumor sólido, que é um cisto, aliás, é uma lesão, né, com maior parte, mais de 80% dos seus componentes do seu conteúdo sendo sólido.
em relação à parede interna, né? Pode ser lisa, como essa aqui, pode ser irregular e pode ser irregular. Quando tem esse componente sólido, também é considerado irregular. Projeção papilar. Projeção papilar são definidos como componentes sólidos que protruem a partir da parede e tem que ser maior que 3 milímetros. Conteúdo do cisto, né? Os conteúdos císticos. Pode ser anecogênico ou anecoico, pode ser levemente ecogênico, pode ser em vidro fosco, como no caso do endometrioma, pode ser hemorrágico, que apresenta essas linhas aqui, um trabeculado, né? E pode ser misto, né? Como no caso do cisto dermoide. E em relação ao Doppler, o score 1 do Doppler é sem vascularização no componente sólido. O score 2 com mínima vascularização. O score 3 com moderada vascularização. O score 4 com acentuada vascularização. E sombra acústica, essa sombra aqui que forma por trás da lesão que estamos descrevendo. Iota criou os descritores fáceis. O que são esses descritores fáceis? É tipo assim, bateu o olho naquela alteração, pronto. Já pode ser considerado ou benigno ou maligno. Por exemplo, MD1. Se eu encontro uma lesão ovariana associada com ascite e Doppler moderado, né? Moderada vascularização ao Doppler, em mulheres pós-menopausa, eu já posso dizer automaticamente que é uma lesão maligna. E se eu tiver uma paciente com idade maior de 50 anos e o CA 125 maior que 100, pronto, já posso dizer que é maligno, segundo Iota, né? Em relação aos descritores benignos, cisto, né, lesão unilocular com vidro fosco no seu interior, em mulheres no menacne, é sugestivo de endometrioma, aqui. Então, eu já posso dizer, não, isso aqui é um endometrioma. Uma lesão, né, unilocular com ecogenicidade mista, né, e sombra acústica, em mulheres também no menacne, aqui é típico, né, do cisto dermoide. Tumor com paredes regulares e diâmetro menor que 10 centímetros. Está aqui, né? Paredes finas, conteúdo unilocular, unilocular, conteúdo homogêneo, menor que 10 centímetros. Isso aqui ou é um cisto simples ou é um cisto adenoma. Também é considerado benigno. Ou então qualquer outra lesão que seja unilocular e com paredes regulares. Aí aqui a gente vê os exemplos, né, as imagens ultrassonográficas. Por fim, Iota também, né, além de ter criado os descritores fáceis, criou também as regras simples para você predizer se aquela lesão ovariana é benigna ou maligna. Essas aqui são as 5 características de benignidade e essas aqui são as 5 características de malignidade. Benignidade, cisto unilocular, pode ter presença de componente sólido, mas com diâmetro máximo de 7 milímetros, aqui ó, pode até ter uma projeçãozinha sólida, mas com até 7 milímetros. Presença de sombra acústica, que é aqui um cisto dermoide, né, clássico. Tumor, uma lesão multinocular de paredes lisas, né, com diâmetro menor do que 10 centímetros e nenhum fluxo ao Doppler, certo? E quais são as 5 características malignas? Tumor sólido, tá aqui, né, classicamente tumor sólido. Presença de ascite, pelo menos 4 projeções papilares, 1, 2, 3, 4. Uma lesão multilocular sólida, com um diâmetro
máximo com um diâmetro maior do que 10 centímetros, está aqui, lesão multinocular sólida, com maior do que 10 centímetros, e uma vascularização ao Doppler muito forte, né? Score 4. Está aqui bastante vascularização, Score 4. Então, se eu tenho uma lesão ovariana que tem somente essas características, eu considero, né, que são as características benignas, eu considero uma lesão benigna. Se eu tenho uma lesão ovariana com somente características malignas, eu considero uma lesão maligna. Agora, se a minha lesão não tem nem essas características nem essa, é inconclusiva. Agora, se a minha lesão tem os dois, tem tanto características benignas quanto malignas, inconclusiva também. Então, as regras são essas, são regras simples. Agora a gente vai ver aqui uns casos, né? Esse aqui é um caso de um cistoadenoma seroso borderline. A gente vê aqui uma única projeção, aliás, duas projeçõezinhas, né, papilares. Aqui é um cistoadenocarcinoma borderline com bastante vascularização Doppler. Aqui a gente vê que não tem, né, vascularização aqui. Aqui a gente vê bastante vascularização Doppler. Aqui a gente tem um cistoadenocarcinoma seroso, com, né, grandes projeções papilares, né, e com bastante, no mínimo moderada vascularização aqui. Aqui também um cistoadenocarcinoma. Aqui um carcinoma endometrioide. Carcinoma endometrioide. Grande componente sólido, né, pouco cisto, que a gente pode até considerar como sólido, né, com vascularização ao Doppler, a gente vê que é um fluxo de baixa impedância, né. Aqui é um cistoadenocarcinoma seroso, né, com essas projeções papilares e com vascularização ao Doppler. Aqui os livros que foram utilizados para a elaboração dessa aula.